Fala pessoal, tudo certo? Me chamo Glaucia Lemos e sou Developer Advocate aqui na Microsoft. Novamente, se esse é um tipo de vídeo que você curte, deixe o seu like, compartilhe com seus amigos e amigas. E nós vamos cair logo justamente nas demonstrações sem delongas, porque os exemplos aqui vão ser um pouquinho maiores, até porque eu vou ser um pouco detalhista, para vocês acabarem entendendo o que está acontecendo por debaixo dos panos quando a gente faz uso daquela sintaxe um pouco mais funcional para poder capturar as informações das propriedades usando aí o Mapped Types, tá? Então eu vou fazer o seguinte, eu vou fazer esse vídeo até mesmo sem cortes, até para vocês entenderem o processo de todas as coisas que estão acontecendo aqui. Então vamos fazer o seguinte, vou fazer diferente da demonstração do slide que eu tinha feito, até para forçar vocês a replicarem o exemplo na máquina de vocês. Eu vou fazer o seguinte, eu vou criar aqui um tipo usuário, contendo nome, endereço, telefone e idade. Aí nesse fato aí eu vou estar correndo um pouquinho mais o vídeo. Então perfeito, nós temos aqui um tipo usuário, onde esse usuário tem as propriedades nome string, endereço string, telefone string, idade, né, number. Mas vamos dizer que eu preciso criar um outro usuário e eu vou dizer que esse usuário ele vai ser um tipo usuário, né? A gente vai dar outro nome para ele, só que ele contém as mesmas propriedades do usuário, só que não necessariamente vou precisar obter todas as opções desse usuário. Ou pode ser também um tipo funcionário, por exemplo, né? Por exemplo, vou botar um campo aqui que talvez não seja tão necessário de um usuário, talvez, né, apelido, por exemplo. Vou botar aqui que é do tipo string, por exemplo, aqui em usuário, só para diferenciar alguma coisinha aqui. Aí vamos dizer que eu preciso criar um usuário, né, e vai um outro usuário, e esse usuário eu vou chamar ele de funcionário, por exemplo. Vamos dizer que esse tipo funcionário ele vai conter as mesmas propriedades do usuário. Então aqui o que eu vou fazer? Eu vou copiar todas essas propriedades, só que eu vou dizer que nem todas as informações precisam ser solicitadas, né? Elas não são obrigatórias, né? Então eu vou dizer que o nome é opcional, o endereço também é opcional. Acho que não tem necessidade de colocar apelido aqui, tá? Eu acho que eu posso retirar aqui. Acho que posso manter essas propriedades aqui. Então, vou dizer que o telefone é opcional, idade opcional. Deixa eu remover aqui o apelido. Vocês não acham que quando a gente cria o código dessa forma aqui, ele não fica redundante? A gente acaba fungindo até de um partner, né? De dry. Então, a gente acaba sujando muito o código. Então, se você está criando um tipo onde ele vai conter as mesmas propriedades, mas não necessariamente eu preciso estar fazendo uso das mesmas, aí pode ser o caso da gente fazer o uso do Mapped Types. Nesse caso, como é que a gente poderia estar fazendo o uso do Mapped Types, Glaucia, nesse caso? Eu vou fazer o seguinte, para sinalizar de que eu vou criar o Mapped Type em cima desse tipo aqui, eu vou chamar obrigatoriamente de funcionário Mapped, tá? Só para vocês entenderem o que eu vou fazer aqui. Então vamos fazer o seguinte, eu vou... ainda tem um outro porém, que eu acho que eu ainda não ensinei para vocês, mas eu posso fazer o seguinte... Eu acho que eu já vou ensinar logo aqui para vocês, para a gente não ficar criando outros vídeos, tá? Tem outro tipo, além do Mapped, que é o Read Only e o Omit. Eu acho que o Omit eu já expliquei para vocês, tá? Vamos dizer também que isso acontece muito, tá? Por exemplo, desses dados aqui serem somente de leitura, por exemplo. Então, vamos dizer, eu acho que eu posso até fazer o seguinte... Em vez de chamar de Mapped aqui, eu vou até seguir a orientação do próprio Copilot e chamar de opcional. Vou chamar de usuário, chamar aqui de usuário opcional. Por que eu estou chamando de opcional? Porque estou dizendo que esses campos aqui são opcionais. E eu vou criar aqui um outro tipo, que eu vou chamar de usuário somente leitura.
usuário somente, somente leitura, onde eu coloco, repito as mesmas propriedades, a diferença é que aqui na frente eu vou chamar de read only e eu vou repetindo em todas no histórico aqui, beleza, tá? Então, notem que todas elas, a gente meio que está repetindo as informações. A gente tá redundante o código, tá feio. Então, como é que a gente pode estar resolvendo isso? A gente pode estar fazendo uso justamente do Mapped Types. Mas como é que isso funcionaria, Glaucia, em outras palavras, né? Porque é um pouco complicado a gente explicar dessa forma aqui. Então, o que eu vou fazer aqui? Para a gente acabar, eliminar com essa situação aqui. Então, eu vou criar um outro tipo que eu vou chamar de usuário Mapped Type. E eu vou dizer o seguinte, tá? Que em P, in keyOff, usuário, e eu vou dizer que esse novo tipo aqui, tá? Ele vai receber itens opcionais e que a gente vai estar copiando as informações dessas propriedades desse usuário Mapped Type vindo de usuário. Por debaixo dos panos, deixa eu já criar aqui um objeto. O que vai acontecer? Const usuário mapped, vindo de usuário mapped type. Então, no momento aqui, note que quando eu dou um Ctrl Space, não necessariamente eu preciso estar capturando todas as informações. Eu posso simplesmente pegar, por exemplo, eu só quero nesse tipo desse usuário específico aqui, capturar o nome da Glaucia. Ou só quero somente o endereço dela. E quando a gente for dar um console.log aqui, não vai dar erro, né? Não vai dar erro. Então, rua 01123, vou botar aqui só como um exemplozinho. Não vou colocar aqui ponto e vírgula. E no final, se eu quiser fazer, por exemplo, um console.log aqui, dessas informações, por mais que não tenha todas as informações do tipo usuário, não vai dar problema, não vai dar erro, né? Então a gente fica com um código mais coeso, mais dinâmico para capturar as informações. Deixa eu só copiar a informação daqui. Claro que esse código aqui vai funcionar, mas antes de eu executar esse código, o que está de fato acontecendo aqui entre as linhas 36 a 38, Glaucia? Então vamos raciocinar da seguinte forma. Vocês vão ver muitos desenhos aqui. É a mesma coisa que, por exemplo, vamos dizer o seguinte. No momento em que, por debaixo dos panos, o TypeScript está executando isso aqui, o que ele vai fazer? É a mesma coisa que eu dissesse o seguinte. Glaucia, olha, eu tenho aqui... Eu passei aqui no código 36 a 38 e consegui identificar que esse usuário possui essas propriedades aqui, que é nome, que inclusive vou até fazer o seguinte, vou até colocar aqui, comentado, eu tenho aqui um nome, ou, porque está como opcional, né? Eu tenho aqui também o endereço, ou telefone, ou idade, tá? Esse in aqui, ele está fazendo o mesmo o que o for in faz. Ele vai fazer uma varredura, né? Várias vezes em cima desse usuário, até identificar as informações que de fato estão ali dentro daquele tipo. Então vamos dizer o seguinte, que o P, esse P aqui, aí agora vai começar os desenhos aqui, tá? Esse P aqui, que vocês estão vendo, na hora que ele for executar por debaixo dos panos aqui, vamos dizer, né? Eu estou querendo pegar a informação de nome, não é? Então, ele identifica que você quer pegar desse cara aqui, porque ele tem itens opcionais, porque ele identifica que aqui você colocou que você quer criar um novo tipo com algumas propriedades opcionais. Então, o que ele vai fazer? Ele vai dizer assim, opa, o nome está aqui. Então, eu vou criar aqui um outro tipo aqui, ó. Eu vou chamar de usuário M aqui, tá? Como se ele estivesse criando uma nova propriedade aqui, tá? Então, o que ele vai fazer? Ele vai pegar essa informação vinda daqui, vai botar aqui. Vai preencher. Preencheu. Botou o nome aqui. Tá? Tá?
Antes disso também, tá? Quando ele faz isso aqui, ó, é a mesma coisa que ele estivesse fazendo o seguinte. Isso aqui é a mesma coisa que depois que ele veio para cá, deixa eu até fazer uma setinha para cá. Depois que ele veio para cá, pegou a propriedade, ele vai retornar para cá. Sabe como? Pegando o usuário, tá? E aqui dentro, ele vai justamente pegar a propriedade nome, tá? Vai pegar a propriedade nome. Aí, o que ele vai fazer? Opa, vou incluir nesse novo tipo aqui. É isso que ele está fazendo por debaixo dos panos. Outra coisa que ele vai fazer aqui. Aí, opa, endereço. Aí ele vai lá de novo no type usuário principal. É porque o código está um pouquinho grande. Deixa eu só aumentar um pouquinho mais para cá. Acho que agora melhorou. Deixa eu voltar aqui pro rabisco aqui. Então, novamente, ele vai pegar aqui no P, lá no endereço, tá? Aí ele vai ver, ele vai fazer o key off de usuário, que é esse cara aqui, vai correlacionar com esse daqui, vai entender que também tem aqui, né? Vai fazer aquele mapped que eu criei aqui. Aí ele vai identificar. Isso aqui é o loop, tá? É o loop. É o for in loop. Identificou e vai botar no novo tipo. Então, basicamente, ele está fazendo isso. Ele está criando um novo tipo de forma bem dinâmica. Por debaixo dos panos, ele está fazendo todo esse processo. Aí, novamente, ele vai fazer lá. Aí, opa, identificou lá o endereço. Opa, então, o usuário. Aí, vai lá, pega a propriedade endereço, que ela vai estar aqui, o endereço. Desculpa, porque eu não tenho caneta aqui. Seria interessante se eu tivesse uma canetinha aqui, né, para escrever. Endereço e vai colocar lá no novo tipo. É assim que funciona. É bem interessante. Quando você entende como as coisas acontecem por debaixo dos panos, e isso está acontecendo de forma em tempo de execução. Se eu for executar isso aqui agora, o TypeScript ele já vai me retornar somente o nome e o endereço, já dentro, né, do novo tipo mapeado. Eu acho que eu esqueci de salvar aqui, deixa eu só salvar, que capturou as informações. Então, todo aquele processo que eu mostrei para vocês, ele já fez aqui para mim. Eu falei com vocês que eu iria aproveitar e já iria ensinar uns outros tipos avançados, entre eles, por exemplo, né, esse caso aqui, esse do read-only aqui, esse usuário somente leitura usando o read-only. Será que eu precisaria fazer isso? Eu vou fazer o seguinte, eu vou criar aqui um outro tipo, que eu vou chamar de interface, inclusive em vez de fazer uso de type, que às vezes a pessoa pode conciliar que map de type só faz com type, mas posso fazer com interface também. Eu vou criar aqui uma interface chamada livro. E nessa interface livro, eu vou ter as seguintes propriedades: autor, número de páginas, preço e título. Perfeito. Tá. Agora, o que a gente vai fazer? Eu vou criar um tipo que eu vou chamar de artigo. Esse tipo artigo, a gente sabe que artigo, ele não possui páginas, né? Então, o que eu vou fazer? Eu vou fazer o uso de uma outra palavra reservada que se chama omit. E o que eu vou dizer? Omit, eu quero que você faça o seguinte, eu quero que você pega todas as propriedades contidas na interface livro, só que eu quero omitir e eu vou remover justamente a propriedade que eu não quero ter nesse novo tipo. Nesse caso aqui, eu não vejo necessidade de ter a propriedade número de páginas, porque um artigo não possui páginas. Então, eu vou colocar ela aqui. Então, é isso que o omit ele faz. Ele vai omitir, né, uma propriedade. Então, se você quiser, né, fazer exclusão, né, de uma propriedade, você pode fazer uso do omit, tá? Inclusive, eu não sei se eu falei tanto sobre ele, mas ele é bem interessante. Mas vamos supor também que você precise colocar todas as informações desse livro
como read-only. Então, em vez de você recopiar, fazer dessa forma aqui, como é que você poderia fazer? Então, a mesma coisa, eu vou copiar essa interface aqui, só que eu vou fazer o seguinte, em vez de ser uma interface, vai ser um type. Eu vou chamar aqui de type, livro modelo, sei lá, tô sem ideia, livro modelo, tá igual aqui. E em vez de eu replicar aquelas propriedades e fazer isso aqui, em vez de eu fazer isso aqui, o que eu vou fazer? Olha, livro modelo, eu quero que você faça o seguinte, eu quero que você coloque todas as propriedades como read-only, providas do tipo, ou da interface, né? Da interface livro. Tá aí. Então, preciso. Aí, se a gente quiser, claro, né? Executar as informações desse livro, né? Eu vou criar aqui um objeto livro, que vai ser do tipo livro modelo. Aí, aqui eu vou colocar, que eu já defini aqui, né? As informações. Tá aí, né? O livro do Boris Sterling. Tanto que se eu der, por exemplo, livro, só para vocês verem que vai funcionar, livro, ponto, por exemplo, tá lento um pouco o meu computador, tentar alterar, por exemplo, para Glaucia Lemos, eu não vou conseguir. Se a gente colocar o mouse em cima de autor, ele vai falar o seguinte, a gente vai ver, aliás, a seguinte informação, né? Cannot assign autor because it is read-only property, ou seja, a gente não pode designar a propriedade de autor porque é uma propriedade somente de leitura. Então, veja bem como funciona e muito bem isso aqui. Então, vocês verem aí, né? A gente também pode fazer uso de mapped types usando o omit em conjunto, fazendo uso do read-only também. Eu só coloquei propositalmente isso daqui para poder provar para vocês que dá para fazer uso de outros tipos avançados. Existem outros tipos avançados, existe o pick, existe o nullable, por exemplo. Só não vai dar tempo, senão vou me estender bastante com respeito a esses tipos, mas quando concluir este curso, eu posso estar fazendo depois uns ajustes, incluindo alguns extras, por exemplo, para vocês aprenderem um pouquinho mais sobre esses tipos avançados aqui em TypeScript. Mas se vocês ficaram na dúvida em relação ao exemplo de cima, como funciona em tempo de execução isso aqui, quando eu entendi isso aqui, gente, a minha cabeça simplesmente explodiu. Porque em tempo de execução, o TypeScript ele já está ali fazendo um for loop, né, nos dois tipos aqui, fazendo comparações e criando um novo tipo, de forma bem dinâmica. Né? Então, isso aqui, quando você entende isso aqui, você consegue interpretar, quando você faz isso aqui, consegue interpretar o que está acontecendo por debaixo dos panos, você vê a usabilidade e acaba sendo até mais fluido no momento de fazer uso em alguma aplicação, até para fazer uso de um partner dry. Bom, se esse é o tipo de vídeo que você curte, deixa o seu like, compartilhe com seus amigos e nos vemos no próximo vídeo, pessoal. Tchau, tchau.